Os testes manuais têm sido aqueles que, ao longo dos tempos, mais têm sofrido, mas que, de uma forma ou outra, também têm resistido. O que é que eu quero dizer com isto? Os testes manuais são aqueles que requerem, que obrigam, que precisam de uma intervenção humana para que os mesmos sejam executados. E com o desenvolvimento das tecnologias, com novas ferramentas, com entrada de novos softwares, com as necessidades também de negócio a serem desenvolvidas, tem existido ou ser desenvolvido de forma consciente ou inconsciente um certo temor sobre o desaparecimento dos testes manuais. Porque com a entrada da automação, céus, vão acabar-se os testes manuais porque a automação vai fazer tudo e acontece que não. Depois, mais recentemente, tivemos a entrada da inteligência artificial, que já não vamos precisar do humano no meio, porque a inteligência artificial vai criar cenários, vai dar dados de teste, vai fazer acontecer, sei lá, todo um espetáculo de fogo de artifício, mas não. Embora estejamos aqui com duas frentes de batalha muito ativas, quer seja a automação, quer seja a inteligência artificial, o que é certo é que nada tira o homem do processo e, por isso, de uma forma ou de outra, os testes manuais serão sempre necessários no processo de testar e garantir a qualidade do software. Por isso é muito importante que tu continues a desenvolver as tuas capacidades, os teus conhecimentos, continues a desenvolver as tuas habilidades e que aprimores a tua forma de testar e os teus conhecimentos na área, para que possas continuar a ser esse elemento humano presente no processo. E por isso mesmo, hoje quero partilhar contigo 5 dicas para que os teus testes manuais continuem a ter e a fazer sucesso. Mas antes de nós continuarmos, se não me conhece, eu sou a Patrícia Duarte Mateus, a QA portuguesa, e tenho como objetivo ensinar, explicar e desmistificar a área dos testes e da garantia de qualidade de software. Não só através do YouTube, como através do Spotify e também do Instagram, partilho com regularidade informação referente e relativa à área. Portanto, se tu não me acompanhas e não me segues em nenhuma destas plataformas, deixo já aqui o convite para que o faças. E se me estás a ver aqui através do YouTube, aproveita, subscreve já o canal se ainda não és subscritor e deixa o teu like. E também, se me estás a ouvir no Spotify, subscreve o canal por lá. Mas vamos então aqui passar para as dicas e aquilo que te traz hoje a este vídeo. Quais são então as 5 dicas que eu quero partilhar contigo para que possas, de alguma forma, lá está, individualizada, com base nos teus conhecimentos, nas tuas habilidades, nos teus objetivos, não seres perdido, não seres perdido no processo e continuares a manter os testes manuais no funcionamento e no fluxo daquilo que tu fazes no dia a dia. Portanto, dica número 1. Fazer anotações detalhadas de qualquer erro ou problema encontrado durante um teste manual. Eu sei que isto pode ser um bocadinho chato, um bocadinho secante, ai, agora ter que escrever tudo, mas acredita que o contacto humano, a análise humana no processo é aquele que traz o diferenciador no momento de avaliar, de analisar e de entender o que é que está a acontecer. Porque imagina, se tu deres a uma inteligência artificial a escrita das anotações, ou seja, a avaliação do teste e a escrita das anotações, vai-te faltar ali o humano, vai-te faltar ali a avaliação determinística, porque a inteligência artificial é probabilística. Vai-te faltar ali uma base de conhecimento estruturada, porque, novamente, aqui olhando para a inteligência artificial, se tu a utilizares para escrever as anotações, tu não sabes qual é a base de conhecimento dela, tu não sabes a persona que ela está a interpretar para estar a comunicar contigo e para estar a escrever essas anotações. Portanto, não estou a dizer para que não a uses como
auxiliar, mas não de todo a uses como substituto. E dá ênfase e dá tempo à escrita das anotações detalhadas. Eu sei que no meio do corre-corre de sprints e agendas e prazos apertados, os detalhes nem sempre são possíveis, porque o tempo urge, o tempo corre e é preciso entregar trabalho, mas sabes quando estás naquele início de sprint em que ainda, entre aspas, não há muito para fazer, em que ainda estás a fechar as coisas do sprint anterior? Aproveita esses momentos e detalha aquilo que tu encontraste, porque essas coisas que tu vais encontrar não só te vão servir para uma dica que eu já te vou dar mais à frente, dica número 5, como também se tu estiveres, por exemplo, a reportar um bug, não só o programador vai entender de uma forma mais abrangente o que é que tu reportaste, como também um colega teu que vá, por exemplo, retestar o bug que tu reportaste, entende porque é que tu falhaste aquele teste, porque é que tu reportaste aquele problema. Portanto, os detalhes são sempre importantes. Todas as informações são importantes. Dica número 2. Testar cada aspecto do produto de acordo com os requisitos do mesmo. E aqui é uma falha comum. Quando nós começamos a ficar habituados ao produto, ao sistema que nós estamos a testar, há coisas que nós já tomamos aquilo de olhos fechados e garantimos que está a funcionar. Mas sem querer, e aqui há uma série de outras coisas que vêm por detrás e que poderia dar aqui aso a outro vídeo, mas que para já não vou continuar. Por vezes não há tempo para fazer uma análise detalhada a pequenas alterações, e por vezes são essas pequenas alterações que nós tomávamos como certas, mas que, lá está, foram alteradas, que vão ter impacto no produto final. E se nós não tomarmos atenção aos requisitos, por muito que nós tenhamos como entendimento que os mesmos não mudaram ou isto é uma coisa pequenina, às vezes as coisas pequeninas têm um maior impacto. Portanto, é importante nós entendermos que aspectos é que foram alterados neste update, nesta alteração. O que é que foi alterado aos requisitos iniciais? Por isso, é importante tu testar, já que tu estás a fazer um teste manual, olha para os requisitos. Confirma que tu estás a fazer aquilo. Por exemplo, nos testes automatizados, os requisitos não entram no assunto. Portanto, o teste automatizado o que vai fazer é, vai executar sempre da mesma forma aquele teste que isso já foi executado dezenas, centenas de vezes, portanto, não vai olhar para requisito nenhum. Foi aquilo que tu programaste, é aquilo que vai ser executado. A inteligência artificial, cada vez que tu lhe pedires algo novo, ela vai olhar para os requisitos, vai interpretar os requisitos de novo. Ela não guarda como memória aquilo que tu tens como anterior. Portanto, tu, humano, é quem vais conseguir aqui guardar a informação e interpretar e perceber as diferenças. Novamente, a inteligência artificial pode ajudar-te na análise, mas nunca a substituas. Mesmo que tu peças para te ajudar a perceber que coisas é que foram alteradas, testa-las mesmo. Dica número 3. Cria cenários de teste realistas para que estes possam garantir que todos os requisitos são testados. E atenção aqui à palavra que eu uso, realistas. Novamente, hoje em dia existe um grande apelo e um grande incentivo à utilização da inteligência artificial para criar cenários, para criar dados de teste. Eu própria já te dei como dica utilizares a mesma para este sentido. Mas eu também fiz referência que, por muito que tu possas recorrer à mesma para te dar ideias, não deves, de forma cega, interpretar e fazer tudo aquilo que ela diz. Ou seja, existem cenários que, por muito possam parecer até interessantes, podem não ser realistas, podem não fazer sentido com aquilo que tu queres atingir. E de nada te serve tu executares 50 cenários de teste se tu, na realidade, com 10 farias o mesmo, em menos tempo, de forma mais eficiente e de forma mais eficaz. Portanto, é importante que tu entendas o produto, os objetivos,
os requisitos para que os teus cenários sejam o mais realistas possíveis. Dica número 5. Utilizar diferentes tipos de teste para testar diferentes aspectos do produto. Novamente, por vezes nós acabamos por estar aqui já tão oleados no tema que executamos sempre os mesmos testes da mesma forma e quando isso acontece significa então que esse teste está pronto para ser automatizado. É importante quando tu chegas ao ponto em que estás sempre a executar da mesma forma, sempre com os mesmos dados, sempre da mesma maneira, então aqui alguma coisa tem que mudar. Porque é aqui que o teste manual traz a diferença, causa impacto. É tu conseguires fazer testes diferentes para testar diferentes áreas, diferentes aspectos, diferentes objetivos do produto, daquilo que tu estás a validar. E a dica número 5, que eu te falei há bocadinho, em correlação com a dica número 1, de tu detalhares não só os problemas, como também os testes que tu vais fazendo, é porque, como dica número 5, eu deixo a documentação. Eu sei que às vezes é chato, eu sei que às vezes é complicado, eu sei que às vezes não apetece, eu sei que, novamente, a inteligência artificial está aí para ajudar, mas falta-lhe a humanização. E se tu, por exemplo, tens dúvidas e dificuldades e alguma falta de agilidade na escrita, vou deixar aqui disponível uma live que eu tive com a Ana Catarina Martins sobre escrita criativa e de como é que esta ferramenta pode ser integrada no mundo no mundo tecnológico. E acredita que aqui na escrita da documentação, nesta dica número 5, te pode ser muito, muito útil. Porque é através da documentação que tu deixas aqui o legado, que tu deixas informação não só para o teu eu do futuro, como para as outras pessoas que possam precisar de utilizar, de validar, de estudar aquilo que foi testado, aquilo que foi validado, os resultados que foram obtidos, porque é que foi feito desta forma, o que é que tu encontraste pelo caminho, que dicas ou que atalhos é que tu encontraste, como é que tu deste a volta a determinado problema. Por isso, a documentação, embora seja chata, eu sei que às vezes é um bocadinho, não é aquilo que nós queremos fazer, porque nós queremos é testar, nós queremos é coisas práticas, mas é muito importante. E tu, para seres um bom QA, precisas também de ser bom a apresentar resultados, a apresentar evidências, a deixar documentação escrita, a deixar a documentação evidenciada, a deixar as coisas práticas, úteis e utilizáveis não só para o teu eu do futuro, porque a memória falha-nos e podes só voltar a pegar nessa mesma coisa que tu acabaste de talhar, se calhar daqui a 1, 2 anos, ou até podes nunca mais utilizar e ser um colega teu que venha a seguir a ti ou que vá, de alguma forma, ter que testar ou ter que atender aquele produto, aquela área, aquela nova funcionalidade, que vá recorrer àquilo que tu escreveste. Por isso, é importante nós investirmos na documentação. E novamente, sim, eu sei, nós podemos pedir à inteligência artificial que nos crie a documentação, mas revê aquilo que é escrito. Entende aquilo que é escrito. Vê se, analisa com um espírito crítico se faz sentido. Caso tu não percebesses nada, se conseguirias no final de ler aquilo que tu estás a ler, ou aquilo que tu acabaste de pedir à inteligência artificial para escrever, se tu conseguirias replicar, utilizar, explicar. Espero que estas 5 dicas para os teus testes funcionais os teus testes manuais, peço desculpa, te sejam úteis, que tenhas aqui algum sentido prático. Se eventualmente tiveres mais alguma dica, partilha aqui abaixo nos comentários para que também outras pessoas possam ter mais dicas e eu também, quiçá, regravar este vídeo mais para a frente e acrescentar também as tuas dicas. Espero que tenhas gostado deste conteúdo. Não te esqueças de deixar o teu like e vemo-nos no próximo.